Olá! Na aula de hoje a gente vai aprender um pouco sobre três coisas que combinam muito para ensinar junto. São elas nouns, plural and singular, ou seja, substantivo no plural e no singular, articles, artigos e objetos do dia a dia e do escritório. Mas antes, para quem está assistindo essa aula como aula aberta, o material complementar de hoje, com imagens e com a lista de palavras em texto, está disponível apenas para quem é aluno do curso. Então, vamos começar pelos artigos. O que são artigos? Eu gosto de sempre ir pela prática e pelo que você já sabe. Então, vamos começar com português. Se eu disser, por exemplo, uma casa, a palavra uma é um artigo. E ela indica que eu estou falando de uma casa qualquer, mas no singular. Agora, se eu disser a casa, eu estou falando de uma casa específica, ainda no singular, uma só. A mesma coisa se eu disser um carro e o carro, ou uma menina e a menina. Qual é a diferença entre um e uma e o e a? A gente chama tecnicamente um e uma de artigos indefinidos, porque eles não especificam tanto o objeto do qual a gente está falando. A gente sabe que é algum, mas não qual. Agora, o e a são artigos definidos, porque geralmente, dentro do contexto, fica mais claro a qual objeto a gente está se referindo. O carro, aquele carro que você sabe qual é. Em português, a gente tem também uns e umas, que são os artigos indefinidos do plural, como, por exemplo, umas casas, e os e as, que são os artigos definidos do plural, por exemplo, os funcionários. Agora, em inglês, os artigos, essas palavras tão familiares para a gente em português, funcionam um pouquinho diferente. Em inglês só tem três artigos, a, an e the. Então é assim, a e an são os nossos artigos indefinidos, ou seja, um e uma. Por exemplo, an Apple Store, uma loja da Apple, ou a building, um prédio. Agora, the equivale aos nossos artigos definidos, o, a, os, as. Por exemplo, the door, a porta, the steps, os degraus. Mas espera aí, e os artigos indefinidos no plural, uns e umas? Aí é que está a diferença. Em inglês, a gente não vai usar nenhum desses três artigos para falar uns e umas. A gente vai usar outras palavras. Em outra aula eu explico melhor e com mais detalhe. Mas se você quiser já ir se adiantando, pode ir pesquisando. Algumas das expressões são some e a few. Mas eu estou falando só para quem é curioso e quer se adiantar. Caso contrário, deixe isso para lá por enquanto. Hoje a gente vai ver apenas os três artigos que eu já mencionei. Muito bem. Vamos ver alguns exemplos usando palavras que você ainda vai rever nessa aula mais adiante. Eu falo e você repete comigo. An eraser, um apagador. An ID card, uma identificação. An Apple Store. A watch. A chair. A coffee jar. Legal. Repare agora que você deve estar pensando, tá bom, Rômulo, como eu sei quando é an e quando eu sei quando é a? Pois bem, é relativamente simples. Com o passar do tempo, você vai ir internalizando naturalmente e nem vai pensar mais. Mas a ideia principal para a gente começar é essa. Sempre que a palavra seguinte começar com som de vogal, é an. E sempre que a palavra seguinte começar com som de consoante, é a. Lembra da outra aula que a gente estudou o alfabeto? Muito bem. Vamos repetir de novo. Dessa vez, preste atenção nessa característica. Repeat. An eraser. An ID card. An Apple Store. A watch. A chair. A coffee jar. Bem simples, né? Muito bem. Agora eu vou ser forçado a abrir um parênteses e dar uma complicadinha. Repita comigo. An hour. A uniform. A USB stick. Agora eu não entendi nada, Rômulo. Hour começa com consoante, H. Uniform começa com vogal.
USB stick começa com vogal, suas regras deram tudo errado. Mas se você prestou atenção no que eu expliquei, não tem nada de errado. O importante não é o que está escrito, mas sim o som que começa a próxima palavra. Hour tem som de A, som de vogal, por isso an hour. Repare que é até gostoso de falar, flui muito bem. Mas e uniform e USB stick? Essas duas palavras começam com um som que é considerado som de vogal em inglês. Por isso, a uniform, a USB stick. Mas como eu vou saber o que é som de vogal e o que é som de consoante? Em primeiro lugar, não se apegue tanto a isso agora. Em segundo lugar, salvo algumas poucas exceções, é bem parecido com o português. Mas o legal das exceções é que elas aparecem sempre com alta frequência e você vai absorver inconscientemente conforme você for estudando e, mais importante, se expondo à língua. Quanto mais você se expor, mais consistente vai ser a sua absorção e mais claro vai ser o seu senso de certo e errado. Lembre-se, saber uma língua é uma sensação. Se ficou confuso, tudo bem, é normal. Vai ficar mais claro com o tempo. Pode confiar. O importante é relaxar e curtir o processo. Vamos repetir mais uma vez juntos, só que dessa vez eu quero que você repare que nenhuma dessas palavras está no plural. Isso é porque a gente não pode usar os artigos a e an junto com palavras no plural, só no singular mesmo. Repeat and pay attention. An eraser. An ID card. An Apple Store. A watch. A chair. A coffee jar. Ótimo. Muito bom. Vamos ver alguns exemplos do artigo the agora. Mas antes, eu quero que você preste atenção na pronúncia. The é com TH e vibração. Então fica assim. Você vai colocar a língua entre os dentes, deixando uma pequena abertura, bem pequena mesmo, e ao mesmo tempo vai soprar. E produzir uma vibração nos dentes da frente. E aí, por fim, adiciona o som de da vogal The. Volte e assista esse tutorial quantas vezes for necessário, diminua a velocidade do vídeo até aprender como faz certinho. Legal! Agora repete comigo alguns exemplos. The notebook. The notebooks. The pen. The pens. The mug. The mugs. The shelf. The shelves. The marker. The markers. The window. The windows. The party. The parties. Diferente de a e an, você pode usar o the tanto para o singular quanto para o plural. Esse artigo definido não requer muitas explicações, uma vez que essa palavra é tão comum na língua que você vai absorver mesmo que você não queira. Ótimo! Agora vamos falar um pouco sobre o plural dos substantivos em inglês. A maioria das palavras em inglês tem um plural muito simples. Assim como em português, basta adicionar um S ao fim da palavra. Por exemplo, picture, figura ou quadro, fica pictures. Ou light, luz, fica lights, luzes. E tantas outras. Mas se você estava prestando atenção no exercício anterior, você reparou que alguns plurais não funcionam dessa forma. Hoje, a gente vai ver 3 plurais diferentes. Mas antes de eu te explicar a regra, eu quero que você saiba que ela vai contribuir muito pouco para a sua absorção desse conhecimento. Para que você realmente conquiste essas transformações do plural,
você precisa exercitar elas em toda oportunidade que você tiver. Assim como andar de bicicleta, o processo é irracional, inconsciente e automático. Muito bem. A primeira é a seguinte: se a palavra terminar em uma sibilância, você adiciona o sufixo es. Aqui vão alguns exemplos. Repita comigo, a tradução está na tela. Pause se precisar. Repeat. A box. The boxes. A suitcase. The suitcases. A sandwich. The sandwiches. A glass. The glasses. Beleza. Vamos partir para o próximo plural diferente. O plural de algumas, não todas as palavras terminadas em F é o sufixo VES. Como a regra não é muito clara, a gente precisa aprender esses plurais caso a caso. A título de curiosidade, muitas pessoas têm preconceito com a ideia de aprender as palavras caso a caso, porque acham que é decoreba. Mas não é por aí. Em primeiro lugar, somos seres linguísticos. Essa é uma das principais características que distinguem o ser humano de outros animais. Portanto, a nossa memória funciona diferente para a linguagem. Pode-se dizer que a gente é mais predisposto a absorver e reter informação linguística, muito mais do que outros tipos de informação. Sendo assim, vamos ver alguns exemplos. Repeat after me. A shelf. The shelves. A knife. The knives. Life. Lives. Wife. Wives. O último plural que a gente vai ver hoje é com o sufixo ies. Essa transformação do sufixo acontece quando tem um y depois de uma consoante, como por exemplo na palavra party, que vira parties no plural. Então, vamos ver alguns exemplos. A city. The cities. A lady. The ladies. A small probability. The probabilities. Excelente! Agora que a gente já viu como funcionam os artigos e como funciona o plural dos substantivos em inglês, vamos partir para o nosso estudo de vocabulário de hoje e ver o vocabulário essencial de escritório. É legal você saber que alguns desses objetos são conhecidos como office supplies, em tradução livre, coisas de escritório. E outros, mais especificamente os que a gente usa com papel, são conhecidos como stationery, materiais de papelaria. A gente vai ver 4 ilustrações agora e vai aprender as palavras para cada uma delas. Eu falo e você repete. As palavras com suas respectivas traduções estão no material complementar. Let's go. Repeat. 1. Notebook. Esse objeto também pode ser laptop, PC ou computer. Number 2, table. Number 3, notebook. Sim, é a mesma palavra. Você sabe quando é um e quando é outro pelo contexto. Number 4, cell phone. Cell phone é como se fala nos Estados Unidos, já no Reino Unido, UK, é mobile. Nos Estados Unidos se fala simplesmente phone. 5, chair. 6, vase. A pronúncia vase também existe, mas como ela é mais controversa, to play it safe, diga sempre vase. E o que está dentro do vase é uma plant. 7, whiteboard. 8, eraser. Esse eraser é um apagador de lousa, diferente da eraser que apaga papel, que pode ser também rubber. Rubber é um material, ou seja, borracha.
9. Picture. Pode ser também painting, se for uma pintura. 10. Window. 11. Light. Ou sendo mais específico e falando desse modelo de luminária, track lighting. 12. Bookshelf. Ou no plural, shelves. 13. Coffee jar. A pronúncia dessa próxima é meio chata, então preste bastante atenção. As vogais ficam com som de A e o T é mudo. 14. Counter. 15. Coffee pot. 16. Stool. 17. Floor. Se for um piso de madeira, a palavra é wooden floor. E por fim, mas não menos importante, 18. Mug. Agora, eu vou deixar a imagem sem os números por um breve instante, aí você pausa o vídeo e olha para os objetos e tenta se lembrar dos nomes deles em inglês. Vai lá, pode pausar. Muito bem, agora a gente vai ver mais alguns objetos. Dessa vez, os objetos que ficam mais perto de você durante o dia. Repita comigo. Document. Esse documento pode ser um documento mais específico, ou seja, um report. 2. Pode ser notebook, como já vimos, ou mais especificamente, notepad. A diferença entre um e outro é que notepad é especificamente um caderno de anotações. 3. Clock. Veja bem que clock é um relógio de parede, diferente de relógio de pulso, que é watch. 4. Tablet. Ou, o mais específico da Apple, iPad. 5. Tie. 6. Envelope. 7. Wallet. 8. Webcam. 9. Pen. A título de curiosidade, caneta tinteiro é fountain pen. 10. Um objeto quase obsoleto, mas que é bom aprender. CD. 11, como já vimos, laptop. Ou PC. Ou computer. 12. Credit card. Ou também pode ser um debit card. 13. Clipboard. 14. Phone charger. Esse modelo específico de phone charger, que pode até incluir outras funções além de só carregar, chama-se phone dock. 15. Não é um pendrive. Em inglês, esse objeto é conhecido como USB drive, ou USB stick, ou ainda flash drive, ou simplesmente drive. 16. Cell phone. 17. Calendar. 18. Pencil. 19. Calculator. 20. Briefcase. Excelente! Do mesmo jeito que eu fiz antes, você vai ter um tempinho para apertar o pause e tentar se lembrar dos nomes dos objetos em inglês. Pode pausar. Ótimo! Agora vamos aprender sobre stationery, que são os itens de papelaria. Repeat. O vermelho e o azul são highlighters. O azul e o preto são markers. E aí, assim como qualquer outra caneta, a tampinha se chama cap. A preta e a azul são pens. Se você quiser se referir especificamente à caneta esferográfica, você pode usar também a palavra ballpoint. Esses quatro aí, os dois azuis, o preto e a lapiseira azul, são todos pencil. Em inglês norte-americano, na maioria das vezes, não se diferencia lapiseira de lápis, é tudo pencil. Só se diferencia se você precisar se referir muito especificamente ao objeto. E aí você diz mechanical pencil. Próximo. Tape dispenser. Stapler. 7. Staples. 8. Box cutter. 9. Scissors. 10. Glue.
A amarelinha ali, cola bastão, é glue stick. Calculator. Eraser. Eraser significa literalmente apagador, mas você pode também chamar ela pelo nome do material, como a gente, borracha. E aí a palavra é rubber. 13. As pessoas conhecem esse objeto como clip. Nomes alternativos são binder clip e bulldog clip. 14. Sharpener. Ou também pencil sharpener. 15. Tape. Às vezes as pessoas usam o nome da marca para se referir a esse objeto, que nem em português, quando alguém usa Gillette para falar do barbeador ou Danone para falar do iogurte. A marca da fita é Scotch, então muita gente chama essa fita de Scotch Tape. 16. Paperclip. E 17. Pin. Você já sabe o que fazer, pode pausar o vídeo. Ótimo! Vamos à nossa última ilustração e vamos aprender agora sobre objetos mais pessoais. Só repita. 1. Phone. Como eu já disse, em inglês norte-americano é cell phone e você pode falar também do específico da Apple, se for o caso. iPhone. 2. ID card. Essa palavra, abreviação de Identification Card, serve para falar tanto do seu crachá na empresa quanto do seu documento de identidade, no Brasil conhecido comumente como RG, abreviação de Registro Geral. 3. Tablet. Ou para falar do tablet da Apple, iPad. 4. Notebook ou Notepad. Number 5. Laptop. 6. Credit card ou debit card. 7. USB drive. 8. Watch. Ou também, como alternativa sinônima, wristwatch. E por fim, keys. Pode pausar o vídeo e tentar se lembrar das palavras em inglês para esses objetos. Excelente! Chegamos ao fim de mais uma aula super densa, cheia de conteúdo. Estude-a quantas vezes você puder. Mas antes de me despedir, vou te dar uma dica e uma palavra bônus. A dica é: compre sticky notes, aqueles post-its, sabe? E cole nesses objetos no seu escritório ou home office. É uma forma de te ajudar a lembrar dessas coisas que você vê todos os dias. E o vocabulário bônus é whiteout. Repita, whiteout. Que é o termo informal coloquial para corretivo, como aqui no Brasil, que a gente fala branquinho. Muito bem, por hoje é só e a gente se vê na próxima.